Dando sequência à nossa sessão de julgamento da manhã do dia 25 de março, agora vamos para o item 89 da pauta, Betra, assessoria aduaneira, relatoria do conselheiro Silvio Renan. Renan, tem a palavra. Obrigado, presidente. Auto de infração, lavrado para constituição de crédito tributário referente ao imposto de importação, PIS importação, COFINS importação, a multa proporcional de 75% e ainda multa regulamentar por classificação incorreta e por falta de licença de importação. A autuação foi realizada em nome do importador, Betra Trading Limitada, sendo elencado como responsável solidário a empresa Ting Indústria e Comércio Limitada. Como se extrai dos autos, especialmente no termo de Constituição Fiscal, em sede de procedimento de revisão aduaneira, o auditor fiscal realizou a reclassificação dos bens importados, aqui simplesmente denominados de azeitonas. A fiscalização, em síntese, ela vai alterar a classificação de 071120, tá? A posição 0711 seriam de produtos hortícolas conservados transitoriamente, e aí tem o restante, mas à frente a gente vê com maiores detalhes. Então, ele saiu de produtos hortícolas conservados transitoriamente para outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre, em ácido acético, não congelados, com exceção de produtos da posição tal. Então, sairia de produtos conservados transitoriamente para outros produtos preparados. Em síntese, é isso. A decisão da aduana, ela é bem extensa, ela traz bastantes detalhes sobre isso, tá? A decisão da aduana se baseou nas regras gerais de interpretação, notas explicativas, bem como em estudos efetuados pela própria Receita Federal do Brasil, inclusive com base em classificação adotada pela aduana americana, concluindo que, desde que tenham sofrido um tratamento especial, quer pela soda, quer por fermentação lática, com o objetivo de torná-las consumíveis, devem ser enquadradas no capítulo 20. Restariam no capítulo 7, que é o capítulo que o contribuinte defende, apenas as azeitonas conservadas transitoriamente em água salgada ou adicionadas de outras substâncias, porém impróprias para alimentação. Ciente da reclassificação, do auto de infração e do termo de sujeição passiva solidária, tanto os sujeitos passivos apresentaram impugnação da RJ São Paulo, por unanimidade manteve as exigências. Insatisfeitos, recorreram ao CARF, contribuinte responsável solidário, em recursos de igual conteúdo semelhantes ao de primeira instância, alegando em síntese. Então, são vários argumentos. Um deles, claro, é efetivamente a classificação fiscal, mas existem outros argumentos. A contribuinte recorre da revisão aduaneira, destacando que já estaria homologado o lançamento desde o desembaraço, não cabendo essa revisão, não cabendo essa mudança em sede de revisão aduaneira. Quanto à classificação fiscal, diz que as azeitonas foram da forma que importadas são impróprias para o consumo. Tentando simplificar um pouco essa questão da classificação fiscal, já adiantando para o colegiado, o litígio é relativamente simples, porque o capítulo 7, que é o adotado pelo contribuinte, vai falar dentro das explicações que elas seriam impróprias para o consumo. Então, os argumentos do contribuinte, em síntese, vão voltar para esse foco. Vão dizer, olha, essas azeitonas são impróprias para o consumo, portanto, seriam capítulo 7. O fisco, por outro lado, vai dizer que ela sofreu um tratamento especial, que seria justamente as notas do capítulo 20. Então, o litígio, como a gente vai ver mais à frente, ele vai a ser nesse sentido, de tratamento especial e própria ou imprópria para o consumo, tá? Fala da questão de inovação de critério jurídico, e em tópicos separados, sobre declaração inexata de mercadoria, defende a correta descrição da mercadoria e ser incabível a aplicação da multa em virtude do previsto no ADI-SRF 13 de 2002. Fala ainda da multa por falta de LI, diz que é incabível a multa em virtude da correta classificação da mercadoria. E ainda que fosse outro entendimento, o ADN 12 de 97 afasta a aplicação dessa multa nos casos de classificação tarifária errônea, desde que o produto esteja corretamente descrito. Traz ainda aquela discussão que é bem conhecida do colegiado, de princípios constitucionais, não confisco, etc. Esse processo ele já foi pautado para julgamento
nessa turma ordinária em novembro de 2018 e foi determinada a realização de uma perícia técnica. São vários os quesitos da perícia técnica, vários mesmo, acho que são mais de 20. Mas, em síntese, eles vão estar sempre relacionados a esse litígio que eu descrevi no começo. Se elas sofreram um tratamento especial antes da importação, que tratamento foi esse, e se elas eram da forma que importadas, próprias ou impróprias para o consumo. Realizada a perícia, foi emitida informação fiscal, né, a Receita Federal elaborou uma informação fiscal que disse, destacando exatamente as azeitonas terem sofrido esse tratamento especial, portanto, seriam classificadas no capítulo 20. Por outro lado, a empresa Ting ressaltou que foi verificado que elas estavam somente conservadas transitoriamente impróprias para o consumo, não sendo passível a classificação do fisco. A Procuradoria também participou dessa discussão e apontou, concordando com a informação fiscal. Já partindo para o voto, antes de adentrar na classificação fiscal, eu primeiro trago a apreciação da revisão aduaneira, tá? A revisão aduaneira, eu creio que não seja objeto de maiores discussões no colegiado. No próprio CARF, eu entendo que é bem pacífica essa questão de que não haveria essa homologação dos tributos já no momento do desembaraço e que é, sim, possível a revisão dos tributos no momento da revisão aduaneira, desde que realizada dentro do prazo previsto de 5 anos. Eu trago a legislação, no sentido, tanto o Decreto-Lei 3766 como o Regulamento Aduaneiro, e me pauto em acordo dessa turma do presidente, justamente em que há uma grande descrição do que é o procedimento de revisão aduaneira, e eu peço permissão apenas para ler esse trecho que eu negritei, em que é destacado que nesse ato administrativo aduaneiro é que ocorre a homologação do pagamento dos tributos e demais gravames devidos à Fazenda Nacional, ou a constituição do crédito tributário através da lavratura do auto de infração. Então, fica claro que essa homologação não ocorre no momento da importação do desembaraço, mas sim na revisão aduaneira, desde que obedecido o prazo de 5 anos. Quanto à questão dos argumentos do contribuinte, também nesse mesmo sentido, de que teria havido uma homologação ficta, de que haveria inovação no critério jurídico na revisão aduaneira, eu digo que o que eu já venho citando dessa possibilidade de revisão aduaneira, com base nesse precedente que eu citei da turma, é de que não há inovação do critério jurídico, e trago, inclusive, mais um acórdão precedente que fala exatamente nesse sentido, que nos casos de revisão aduaneira não há inovação do critério jurídico. Então, afastado dessa parte, entramos na classificação fiscal, que eu entendo que é o foco do litígio. De início, estão aí expostas as classificações, tanto a utilizada pelo contribuinte, que seria a do capítulo 7, como a reclassificação realizada pelo fisco, que iria para o capítulo 20. Então, o auditor ele elencou os motivos que levaram a realizar a reclassificação das mercadorias importadas. Diz que as importações foram todas descritas de forma semelhante, como azeitonas verdes ou pretas, recheadas ou descaroçadas, ou fatiadas ou com caroço, todas conservadas em salmoura e acondicionadas em barricas plásticas. Que por meio do processo final 2005-70, a empresa Ting formulou consulta fiscal, mas que essa consulta foi declarada ineficaz, tendo em vista que ela não pode produzir efeitos quando realizada por quem estiver intimado a cumprir a obrigação relacionada ao fato objeto da consulta. O auditor faz ainda referência à documentação técnica juntada aos autos, em que descreve o processo por qual passam as azeitonas, que é justamente explicando a existência desse tratamento especial. E aí nós vamos ver mais à frente que isso vai ser o objeto exatamente do litígio. Ressalta ainda em seu relatório que a Superintendência da 9ª Região Fiscal, abordando o tema, identificou que permaneceriam no capítulo 7, que é o adotado pelo contribuinte, apenas as azeitonas conservadas transitoriamente em água salgada ou adicionada de outras substâncias, porém impróprias para alimentação, vez que não passaram por nenhum tratamento. Diz que esse tratamento especial tem por objetivo tornar o produto comestível, com a eliminação do amargor do próprio fruto. Abre aspas. Esse tratamento especial pode ser utilizado pela utilização de hidróxido de sódio, soda cáustica, antes da fermentação, ou ainda apenas com a colocação dos frutos diretamente em solução de água e sal, em grandes reservatórios, onde passarão pelo processo de fermentação
ácida. Cita ainda um estudo que descreve o fluxograma da preparação de azeitonas verdes. Tudo isso que a fiscalização vem trazendo é simplesmente para corroborar o posicionamento dela de que existe um tratamento especial, existe uma preparação nessas azeitonas antes da efetiva importação. Diante do exposto, fundamentando-se também nas notas explicativas do sistema harmonizado, a fiscalização passa a concluir pela impossibilidade da utilização da posição 0711, dado que ali se classificam somente as azeitonas conservadas transitoriamente, impróprias para alimentação, que não passaram por tratamentos especiais, tais como pela soda, fermentação lática, a fim de torná-los imediatamente consumíveis. E aí trago transcrição justamente dessas notas explicativas que eu acho que esclarece bem o cerne do litígio. Que nessa questão da posição 0711, a ANEST vai explicar que essa posição compreende os produtos hortícolas que tenham submetidos a um tratamento que lhes assegure provisoriamente a conservação durante o transporte ou armazenagem, antes da utilização definitiva, desde que permaneçam impróprias para o consumo neste estado. Todavia, e esse é o centro da argumentação do fisco, classificam-se no capítulo 20 os produtos que, mesmo apresentados em água salgada, tenham sofrido previamente tratamentos especiais, tais como pela soda, por fermentação lática, a fim de torná-los imediatamente consumíveis. No capítulo 20, a ideia também vai seguir nesse sentido, né? A questão de ter sofrido tratamento especial vai para o capítulo 20, que é utilizado pelo fisco. Dessa forma, de acordo com as notas explicativas e de capítulos, concluiu que, tendo em vista que as azeitonas importadas são previamente submetidas a um tratamento especial, estariam nos exatos termos da nota de capítulo. Afinal, teriam sido submetidas a processo diferente dos previstos no capítulo 7. A fiscalização prossegue a partir das notas explicativas relativas à posição 2005, defendida como correta. Que aí ela traz justamente a questão das notas explicativas, falando que o método de acondicionamento não influencia na classificação desses produtos, e também que as notas explicativas trazem que se classificam nessas posições azeitonas preparadas para consumo por tratamento especial. Mais uma vez, a questão do tratamento especial, que diferente das simplesmente conservadas transitoriamente, estaria na posição 0711. O termo de constatação fiscal é amplo, traz ainda diversas outras considerações, como decisão da aduana americana, memorando COANA, estudo elaborado pela Superintendência da 9ª Região Fiscal, e concluiu que deveria ser realizada a reclassificação de acordo com as RGIs 1 e 6. A recorrente, por outro lado, defende que a classificação por ela adotada é a correta, ao caso concreto, e fundamenta seus argumentos principalmente no texto da posição 0711-2010, que estabelece expressamente que seriam produtos hortícolas conservados transitoriamente, mas impróprios para alimentação nesse estado. Então, a gente vê aí que a Receita Federal diz, olha, eles passaram por um tratamento especial, então devem estar no capítulo 20. Por outro lado, o contribuinte diz, ainda que eles tenham sofrido um tratamento, eles são impróprios para alimentação, então eles devem estar no capítulo 7 e não no 20. Esse é o ponto. Traz que é exatamente o caso dos produtos que importa, afinal, são impróprios para alimentação imediata no estado que entram no país, onde serão submetidos a um processo fabril para que estejam aptos à alimentação. Destaca que as azeitonas devem atender a padrões estabelecidos pela Anvisa, RDC número 12/2001, para que sejam destinados ao consumo humano, necessitando a retirada dos agentes nocivos à saúde, como coliformes fecais. Desta forma, não se tratando de produto imediatamente consumível, sendo vedada sua comercialização no Brasil, no estado que importados, ainda que passem por esse processo, por esse tratamento especial de fermentação lática, não podem ser incluídos no capítulo 20, já que não entendem ao requisito de serem imediatamente consumíveis, como previsto nas notas explicativas. E aí trago justamente a transcrição dessa nota explicativa que diz que no capítulo 20, as azeitonas, né, os produtos sofreram um tratamento especial a fim de torná-los imediatamente consumíveis. Então, espero que tenha dado para entender o ponto de cada uma das partes.
Diante da discussão instaurada, foi realizado justamente a perícia, e são, como eu disse, estão aí todos os diversos quesitos, são vários, acho que são 20 quesitos. E trago que de todos os quesitos apresentados, eu vou transcrever somente os primeiros, mas também não vou ler para o colegiado, porque a perícia ela vai exatamente nesse sentido. O que a perícia vai afirmar? Ela vai dizer, olha, de fato, as azeitonas sofreram um tratamento especial. Entretanto, elas, no estado que se encontram, são impróprias para o consumo, visto que não atendem à legislação brasileira, que seriam as legislações da Anvisa, que estão aí na própria perícia, a gente consegue observar a legislação que é citada. E volto às minhas palavras. Ao leitor mais desatento, as respostas elaboradas pela perícia podem, em vez de esclarecer a classificação fiscal, torná-la ainda mais complexa, posto que responde afirmativamente tanto ao fundamento utilizado pelo fisco, de ter sofrido um tratamento especial antes da importação, como ao questionamento levantado pela recorrente, de que não são produtos imediatamente consumíveis. Pois bem, primeiramente, quanto ao tratamento realizado, fica claro que as azeitonas não foram simplesmente imersas em salmoura para transporte, apesar de também terem sido. Em verdade, os frutos passaram por um tratamento especial, diferente dos previstos no capítulo 7, consistente na utilização de soda para a eliminação do amargor natural conferido pela oleuropeína, o que, nos termos da ANEST, desloca a classificação para o capítulo 20. E trago novamente destacado essas notas, que diz que se classificam no capítulo 20, e aí gostaria só de fazer um destaque, que são os produtos que sofreram tratamentos prévios especiais, a fim de torná-los imediatamente consumíveis. Eu vou, no meu posicionamento, sempre destacar esse afim, porque, no meu entendimento, isso faz uma ligação direta entre o tratamento especial e tornar o produto consumível. As notas explicativas eles estão exatamente nesse sentido. Olha, o que tem o objetivo de tornar o produto consumível é a realização do tratamento especial e não a obediência às legislações brasileiras, que é como que eu vou defender à frente. Como se percebe, o termo a fim de torná-los imediatamente consumíveis é situação diretamente decorrente do tratamento especial pela soda. As notas explicativas demonstram claramente que o que torna o produto imediatamente consumível, ou ao menos tem essa finalidade, é o próprio tratamento especial pelo qual as azeitonas passam antes da importação. A tentativa de criar novo requisito relativos à obediência à legislação sanitária brasileira não merece acolhida. Afinal, aqui está em discussão uma classificação internacional e, para ela, não podem intervir eventuais leis próprias de países. Nesse sentido, inclusive, a manifestação da Receita Federal após o laudo técnico. A Receita Federal vai fazer uma grande explicação, inclusive vai dizer que, olha, no capítulo 7 são os produtos menos elaborados, que a TIP ela é organizada do produto menos elaborado para o mais elaborado. Então, quando a gente vai classificar no produto 7, são produtos que ainda estão de uma maneira mais natural, que ainda não sofreram esse tratamento. Quando se vai para o capítulo 20, são produtos mais elaborados, e justamente porque receberam esse tratamento especial. E ela vai justamente, a informação fiscal, conclui nesse sentido, que não se pode querer classificar a mercadoria pela obediência ou não de uma legislação sanitária brasileira, que, afinal, a classificação ela é internacional. Trago ainda que, recentemente, por meio da solução de consulta COSIT 98014 de janeiro de 2019, a Receita Federal apreciou um caso semelhante. Utilizar uma solução de consulta nesse caso é um pouco complicado, né? Porque classificação é de mercadoria em mercadoria. O que eu quis destacar dessa solução de consulta é que apenas a Receita Federal focou nessa classificação a existência do tratamento prévio, que isso seria o essencial para a classificação do produto. Por fim, vale pontuar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgando o litígio muito semelhante ao presente, entendeu que azeitonas submetidas a processo de adoçamento e fermentação lática são consideradas preparadas para o consumo humano, não sendo necessários para isso o cumprimento de disposições de Código de Prática de Higiene para Alimentos, CODEX, ou exigências da Anvisa. E a decisão da Câmara Superior é exatamente nesse sentido, apesar de lá ser por maioria. Portanto, tendo em vista que as azeitonas são previamente processadas por meio de tratamento especial com soda a fim de torná-las aptas ao imediato consumo, entendo que acertou a fiscalização em realizar essa reclassificação.
E aí nós vamos apreciar os outros argumentos. Presidente, o senhor prefere julgar primeiro esse ponto, ou a gente já segue? Vamos julgar tudo junto, Renan? Tudo bem. Isso. Prosseguindo na análise dos argumentos de recurso, não mais centrados efetivamente na classificação fiscal em si, defende ainda o contribuinte que a mercadoria foi descrita de forma correta, permitindo a perfeita classificação, dessa forma inclabível a aplicação da multa prevista no 44.1 ao 9.430 de 96, especialmente diante do previsto no ADI SRF 13 de 2002. Nesse ponto, o tema já estou discutido em outros momentos no colegiado. Essa questão do ADI 13 de 2002, ele é um ponto que eu percebi que ela já foi discutida em muitas outras decisões do CARF, que é justamente de afastar a multa do artigo 44 nos casos em que o produto estivesse corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado. Ocorre que, a partir da publicação da MP 2158 de 2001, houve a revogação tácita dos ADNs anteriores, que são justamente os precedentes desse 13 de 2002, que traziam justamente esse ponto que o contribuinte defende, da exclusão dessa multa, quando o produto estivesse corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação. E aí, tanto por não estar corretamente descrito, quanto por ser inaplicável o ADN 13 de 2002, posto que em 2001 já houve a revogação tácita dos seus precedentes, não seria possível a exclusão. Inclusive, eu trago para o colegiado de que no texto do ADI 13 de 2002, né, que é o posterior a esses que foram revogados tacitamente, no texto expresso já não mais traz a exclusão da multa nos casos de classificação tarifária errônea. Esse termo foi excluído desse ADI justamente porque esse ADI é posterior à MP de 2001. Não poderia o ADN ser contra o texto legal. Então, nesse ponto, é um pouco confuso porque são 3 ADNs, uma medida provisória, mas o centro é esse. Antes existiam os ADNs, depois veio a medida provisória revogando tacitamente essa exclusão da multa, e o ADI seguinte, que seria o aplicável ao contribuinte, já não mais traz expressa essa exclusão. Trago uma decisão de Câmara Superior exatamente nesse sentido, 9303010036. Portanto, ainda que fosse constatada a correta descrição das mercadorias na importação, o erro na classificação fiscal das mercadorias, causador da diferença de tributos a recolher, ensejaria por si só a aplicação da multa do 44 da 9.430. E aí, novo questionamento agora do recurso voluntário, aplicação da multa pela falta de LI. Isso aqui eu acho que eu vou ter que ler. Defende a ausência dos elementos da hipótese de incidência da multa, devendo ser considerada correta a classificação fiscal adotada, bem como as descrições das mercadorias. Ademais, o ADN COSIT 12 de 97 afasta a multa por falta de LI nos casos de classificação tarifária errônea, desde que o produto esteja corretamente descrito e com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante. Aqui o raciocínio é bem parecido com o tópico anterior, com a diferença de que essa exclusão não foi revogada tacitamente. A multa por LI não saiu. Então, em tese, seria aplicável o ADN COSIT 12 de 97, se fosse constatada a classificação, a descrição correta do produto, e não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante. A autoridade fiscal, em seu termo de constatação, destaca que, ao registrar as declarações de importação na Siscomex, discriminando sua mercadoria com um código NCM impróprio, caracteriza-se o licenciamento de uma mercadoria diversa daquela que foi efetivamente importada. Traz ainda que o ADN COSIT 12 de 97 disciplinou sua aplicabilidade e excluiu essa aplicabilidade da multa por falta de LI nos casos de classificação tarifária errônea, desde que o produto esteja corretamente descrito.
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante. Entretanto, tendo em vista que as leis transmitidas não continham os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, entendeu inaplicável o citado ADN. Pois bem, a multa em discussão é prevista no 169.1b do DL 3766, decorre de infração administrativa ao controle aduaneiro. Trago justamente aí a transcrição do texto legal. Não há nos autos discussão relativa à necessidade efetiva de LI, caso o licenciamento não automático para as mercadorias importadas, sendo o litígio delimitado pela aplicação ou não do ADN 12 de 97, e trago aí a transcrição justamente do ADN 12 de 97. No caso concreto, a fiscalização apontou que as descrições utilizadas pelo contribuinte em momento algum faziam menção ao tratamento especial por qual passaram as azeitonas, o que impediria a autoridade fazendária de realizar a diferenciação entre os produtos do capítulo 7 e do capítulo 20, sendo justamente o motivo da divergência da classificação fiscal. Então, o fundamento da fiscalização para aplicar essa multa é justamente a omissão dessa informação da realização desse tratamento especial, que seria justamente o necessário na descrição da mercadoria para que fosse possível a correta classificação. Trago a transcrição do relatório fiscal exatamente nesse sentido, e digo que, tendo em vista que a recorrente se limitou a afirmar que estaria correta a descrição fiscal, a impugnação, o recurso do contribuinte é esse, está correta a minha classificação. E diz que ainda que não esteja, seria aplicável, aliás, diz que está correta, por isso não é aplicável a multa em virtude do ADN COSIT 12 de 97. Nesse sentido, é a previsão expressa da Lei 10.833 de 2003. O que a lei diz nesse sentido? Diz que a multa que se refere ao CAPT aplica-se também ao importador, exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativa ou tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. E no inciso 3 do parágrafo 2º, dentre as informações que seriam necessárias ao controle aduaneiro, está justamente a descrição completa da mercadoria com todas as características necessárias à classificação fiscal. Então, como não há essa característica que seria necessária à classificação fiscal entre o capítulo 7 ou 20, entendeu a autoridade fiscal, e aqui estou corroborando, de que houve a descrição inexata da mercadoria, portanto, cabível à multa. Por fim, a recorrente traz grandes discussões relativas a princípio do não confisco, a princípio da legalidade, e todos vão aplicar a súmula CARF número 2, a incompetência do CARF para apreciação de constitucionalidade de lei. O contribuinte faz ainda subsidiariamente um pedido de juntada do processo de consulta, mas ele foi declarado ineficaz, inclusive já consta nos autos a decisão. Por tudo exposto, voto por negar provimento a recurso voluntário como voto, presidente. Ok, Renan, 3 matérias para a gente enfrentar. 3, não, 4, esse do não confisco, né? Classificação propriamente dita, a aplicação da multa tributária e a multa de falta de LI, né? E no mais, você colocou a questão do não confisco, isso aí não teria nem que... Não é polêmico. Então, alguém precisa de esclarecimento? Maísa? Não sei se é esclarecimento, mas é só para... Porque aqui, depois da conversão em diligência, né, a gente tem vários laudos técnicos, né, que foram elaborados. E aí até eu vi que você focou só nos 5 primeiros quesitos. Mas os laudos, eles falam dessa questão. O que eu estou querendo entender, o que é que formou a sua convicção de que seria aquela outra classificação fiscal? Porque fala que ele foi para o transporte assegurando provisoriamente a conservação, pegando o laudo técnico aqui na folha 720. Ele fala que nesse caso aqui foi acondicionadas no momento da importação. O que eu estou entendendo é que no seu voto, Renan, você entendeu que seria o 20 pelo fato dele ter sofrido qualquer tipo de preparação, né? Como se ele tivesse sofrido pelo fato dele ter ficado numa salmoura, dele ter sofrido uma modificação.
que torne apto para consumo, né? A questão é... Não, mas ele não é próprio para consumo, pelo menos aqui no laudo técnico está falando isso. Ele fala que é devido a substâncias, materiais estranhos e micro-organismos em níveis acima ao permitido pela legislação brasileira. Aí o que eu entendi é, você afastou a legislação brasileira para falar que isso daí que a Anvisa fala é ser impróprio para consumo. Eu acho que o nosso debate aqui é o que é impróprio para consumo, não é isso? Para o mundo e não necessariamente para o Brasil, é isso? Eu tentar explicar, realmente é um pouco complexo mesmo, mas vamos lá. Primeiro ponto é esse. A legislação brasileira em si não seria aplicável na classificação internacional. O que é possível, o que é permitido para se realizar a comercialização, né? Para a legislação da Anvisa, ou como a própria Câmara Superior disse, é código de Codex, toda essa legislação que é voltada à comercialização de produtos alimentícios no Brasil, não é a partir dela que se chega ao conteúdo, à essência, o que significa consumível nos termos da classificação fiscal. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, é aquele que eu tentei explicar, sobre o afim, que o tratamento especial, de acordo com a ANESH, é justamente a ocorrência dele que tem a finalidade de tornar o produto consumível, que é o que está exatamente na própria ANESH. Uhum. Que, na verdade, o que eu estou entendendo do consumível pela ANESH não seria, como o contribuinte vem defendendo, a retirada de micro-organismos que, nos termos da legislação da Anvisa, seriam impróprios para o consumo no Brasil. Na verdade, o não consumível seria justamente retirada, como eu coloquei, da oleuropeína, que seria a substância que confere um amargor à azeitona que impediria o consumo imediato do produto. O que dá a entender da ANESH é justamente isso, olha, o tratamento especial a fim de torná-lo consumível. Eu não vejo como fugir dessa definição clara que a ANESH traz. O que tem a finalidade de tornar o produto consumível é o tratamento especial. Então, se ele sofreu tratamento especial, deve ser classificado no capítulo 20, independentemente de eventual descumprimento de uma legislação de qualquer país que esteja importando. Tá. Então, o que está no laudo técnico você acabou desconsiderando, porque o laudo técnico ele se baseia muito na legislação brasileira. É isso. É que eu acho que era o que cabia a perícia fazer, né? Ele tem que se basear na legislação brasileira, só que o perito ele não tem a necessidade, né, de fazer a classificação fiscal. Isso é decidido aqui no CARF, né? Porque eu entendi. Não, sim, porque o que a gente faz é analisar o que consta lá das informações, mas é porque o próprio para consumo, eu não estou entendendo o que assim, né? Não estou entendendo, eu acho que eu estou discordando frontalmente pelo fato da gente, o que seria próprio para consumo, porque aqui, em todo momento, a importação, ela envolve matérias-primas, ele coloca isso na documentação, no auto de infração, que é matéria-prima, que isso daí vem em tonel, né, vem grande, tudo salgado. A gente não está tratando ali daquela azeitoninha que vem dentro do potinho e, eventualmente, o que eu acho que é realmente o que é o próprio para consumo. Então, eu estou entendendo que o consumo que você está considerando, Renan, é, eventualmente, se utilizar como matéria-prima, porque ele teve uma preparação prévia para vir para cá. Então, é isso que você está entendendo como consumo. Que a ANESH falaria isso? O próprio para o consumo, Thais, vou repetir o que eu acabei de falar. O que torna o produto próprio para o consumo é ter sofrido tratamento especial. O acondicionamento, como eu disse, ele não importa. Se ele vem, aliás, em barricas plásticas imersas em salmoura. Se ele está imerso em salmoura, isso não vai modificar a classificação fiscal, porque o que vai importar é se ela sofreu ou não esse tratamento especial. Mas a ANESH não fala o que é próprio para consumo, né? Ela não identifica isso. Ela diz o que tem a finalidade de tornar próprio para consumo, que é sofrer o tratamento especial. Isso a ANESH diz. Eu acho muito loucura isso, de identificar, a gente falar que isso daqui seria consumível, né, nesse sentido, nessa forma, de tonel,
e falar que afastar a legislação da Anvisa para admitir que aquilo ali seria consumível. Eu entendi essa sua pegada, que foi especificamente no tornar próprio para, né? Eu acho que é essa que você focou. Mas eu acho Renata, eu gostaria de falar também, gente, só um pouco. Eu entendo a posição do Renan e da Maísa. É uma questão, acho que, interpretativa com relação aos termos da própria norma, né? O Renan, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, antes de chegar aqui, aquele produto teria passado por um processo que o tornaria consumível. Só que, ao chegar aqui, ele não está próprio ao consumo, porque tem que passar por um segundo processo para que a alimentação humana possa ocorrer. Então, aqui, esse impróprio para a alimentação, me parece bastante temerário você afastar as normas locais, porque você não pode simplesmente pegar lá do jeito que chegou, ensacar e vender. Ele passa por um segundo processo para que aí sim não gere dano à alimentação humana. Então, me parece, aí eu concordo com a Maísa, que afastar a legislação brasileira, enfim, me parece temerário aqui para dizer que ele chega próprio ao consumo, né? Me parece que as normas da própria NESH, aqui eu estou lendo aqui os itens, são 2 requisitos, né? Conservar transitoriamente e ser impróprio ao consumo. E me parece que esses requisitos foram... Mas isso aí não vai para o capítulo 20 da mesma forma, Renata? É isso que eu não... É a questão toda. Então, vocês estão achando que esse produto, então, ele é o in natura, ele é o 07. Isso, seria o 07. Isso, eu falei o contrário, que eu li o 7 aqui e não li o 20. Eu não estou entendendo. Então, mas não há... Aí que eu não estou conseguindo entender a lógica. Se o tratamento dado nele para ser vendido para a gente comprar num supermercado ou num qualquer outra loja, que isso é a preparação. A gente não está comendo uma azeitona, mesmo se for em granel, quando a gente vai no supermercado, a gente pode ir lá, tá em granel, você põe no potinho, tampa e sai. Né? Esse produto é o mesmo desse produto que está lá no porto, nos tonéis gigantescos que vem no navio? Essa a interpretação de vocês, que então, em tese, é a mesma coisa? Porque ele é a azeitona in natura com o conservante, porque ela realmente não tem como vir sem esse conserva. Sim. Então, a conserva, tanto que a NESH fala isso, provisoriamente conservado. E os laudos técnicos aqui apresentados, eles falam isso. A NET do 07. O 07, ele fala que provisoriamente a conservação durante o transporte ou armazenagem antes da utilização definitiva. Isso é o que consta do... Então, ele é um produto hortícola, ele não mudou a natureza, ele é azeitona. A gente está falando de, sim, o produto. E que ele veio em grandes tonéis, salgados, de forma a conservar o transporte e chegar aqui e ser utilizado como matéria-prima para produção. Matéria-prima para uma outra, para a gente vender depois e... Não, isso eu estou entendendo que o auto de infração, ele parte desse pressuposto também, porque ele só fala que é matéria-prima. Uhum. A questão de enquadrar no 20 é simplesmente nessa ponte de falar que estaria essa vinculação aí essa outra relação, como outros produtos conservados, com exceção do 20, né? Ele seria como outros produtos hortícolas preparados ou conservados. E aí está azeitona. E aí ele entrou dentro, eu acho que assim, a posição mais específica é inegável que a gente está tratando aqui do 07. Vamos interpretar de uma forma inversa. Como que seria, então, no entendimento, vamos tentar interpretar na cabeça da fiscalização. Como que seria, então, uma importação no 07 de azeitona, Renan? Você consegue enxergar dentro dessa análise? O produto in natura, antes de sofrer o tratamento especial, ele é acondicionado em salmoura e transportado para o Brasil. Ele ainda não passou por esse tratamento especial, que é justamente o que a NESH diz que tem a finalidade de torná-lo consumível, que é o tratamento com soda com a substância alcalina, que justamente visa a retirada da uleropeína, que é o que deixa o fruto com sabor amargo, que estaria impróprio para consumo nesse estado. Então, o produto in natura colhido, acondicionado transitoriamente em salmoura e transportado para o Brasil, esse produto não vai ser vendido dessa forma. É impossível, porque o produto não é consumível.
Se colocar uma azeitona ele seria vendido dessa forma, Renan? Perdão, porque assim, o que você está falando é que ele não poderia ter tirado a essa substância aí que torna a azeitona amarga. O que você está falando é que ela pode ser comercializada simplesmente in natura, de forma salgada. E isso, pelo menos, desculpa a minha ignorância, mas eu estou entendendo que para vender a mercadoria, para sair lá da Europa, para chegar aqui, de forma a ser utilizada para a produção da azeitona, é difícil de se afirmar que simplesmente salgada ela estaria própria para o transporte até, inclusive. A retirada da óleo... eu não entendi seu ponto, mas... A óleo... Como que chama o nome? Oleoproteína. Oleoproteína, ela não é necessária também para o transporte? Não, tanto que essa azeitona com que sofre tratamento especial, ela vem sem ela. A função do tratamento especial é justamente retirar essa substância que confere um amargor à azeitona. O tratamento especial, ela visa retirar essa substância, visa, nos termos da ANEST, não sou eu que digo, visa tornar o produto comestível para então ser transportado acondicionado transitoriamente salmoura. Ele tem que ser acondicionado transitoriamente, senão não é transportado. Enfim, por isso que essa questão do acondicionamento, para essa classificação em si, ela não é relevante. Mas essa retirada do amargor, para falar que isso daí não é necessário, inclusive para o transporte, isso daí não consta em nenhum dos laudos técnicos. Porque o laudo é que isso daí, inclusive para finalidade de transportar, para chegar aqui de forma a ser utilizado, isso daí em nenhum momento. Esse tratamento especial para retirada do amargor e também para o transporte, isso daí não fica claro pelos laudos. Os laudos falam que ele não é imediatamente consumível e impróprio para consumo. O laudo... Nos termos da legislação brasileira. Não, desculpa. O fato de simplesmente retirar o amargor quer dizer que essa azeitona ela vai poder ser utilizada para consumo próprio, direto, imediato? Vou repetir, eu acho que pela terceira vez, a ANEST. Eu entendi. Tratamento especial a fim de torná-lo próprio para consumo. É o que está escrito na ANEST. Não sou eu que estou falando, eu nem sou perito para falar isso. É o que está na ANEST. Tratamento especial a fim de torná-lo próprio para consumo, torná-lo consumível. Mas isso é uma posição 20. Se, eventualmente, esse produto que sofreu tratamento especial a fim de torná-lo consumível não atende às necessidades sanitárias brasileiras, a ANEST não tinha como falar isso. Assim, é até dito isso dentro dos autos do processo, eu não trouxe para o colegiado porque não há uma maior prova, e é um argumento, digo, de passagem, que na forma em que foi importada para o Brasil, ela seria, inclusive, passível, ela é, inclusive, encontrada nessas grandes barricas comercializadas no país de origem. Mas não há essa comprovação e eu preferi não trazer isso para o colegiado. Mas seria, sim, possível a comercialização em outros países que não tivessem a mesma exigência sanitária do Brasil, essa comercialização. Só como não tem prova disso, eu preferi não trazer isso no acordo. Mas ignora o imediatamente consumíveis, né? Ignora o imediatamente consumível. Os termos da legislação brasileira. Não, porque a ANEST, ela está falando, todavia, classifica-se no capítulo 20, os produtos que, mesmo apresentados em água salgada, tenham sofrido previamente tratamentos especiais, que é o que você está focando, tais como pela soda, pela fermentação lática, a fim de torná-los imediatamente consumíveis. Por exemplo, as azeitonas verdes ou curtidas, o chucrute, os pepininhos e o feijão verde. Isso é o que está na ANEST. Eu estou lendo seu voto. Pois bem, primeiramente, quando tratado é o que consta do artigo. Então, o imediatamente consumíveis, isso daí está sendo ultrapassado para você falar que tenha sofrido previamente tratamento especial. É isso? É isso. Não, eu entendi que é isso, Renan. Eu não confesso que eu não estou conseguindo nem entender direito o seu ponto, Maísa, mas porque eu vou acabar repetindo a mesma coisa, porque você acabou de ler o que eu afirmei. É o tratamento especial que tem a finalidade de tornar o produto imediatamente consumível. Você acabou de ler. Se na chegada ao país ele não atende à legislação brasileira, não é isso que vai alterar a classificação fiscal do produto. Eu acho que o que a gente está divergindo é esse a fim de torná-los, você está focando no a fim de torná-los e eu estou focando no imediatamente consumíveis. Eu acho que dá para entender. A Renata e a Thaís acho que queriam falar também, não é?
Não, só estou endossando, eu entendi o que os dois estão falando, só que são argumentações diferentes para o mesmo ponto. Um foca num ponto, o outro foca no outro. Eu acho muito temerário um órgão regulatório como o nosso, que trata das regras para o consumo, serem completamente ignorados num caso como esse. O contribuinte, eu não acredito, eu me coloco na posição do contribuinte também. Como é que ele vai ignorar uma coisa do seu próprio país e sair e colocar, depois de dar um problema, tem um problema de consumidor aí, que pode dar um problema na saúde da pessoa que está consumindo aquele produto. Então, me parece que o produto não chega aqui pronto para consumo, motivo pelo qual se adequaria mais à regra do 7 do que a do 20. Ok. Sim. Mais alguém? Eu vou fazer uma pergunta para ver se fica mais claro para mim. Eu entendi, na verdade, que a briga vai para a questão do tratamento especial, segundo a racionalidade do Renan. Daí o que eu queria entender, não sei se você chegou a ver isso na NEST, você olhou quando você estava fazendo o voto. Essa é a única forma de tratamento que deixa o produto pronto para consumo imediato? É só via esse tratamento especial aqui? Existem diversos tipos de tratamento especial. Todos são exatamente no mesmo sentido, que é a retirada da substância que confere o amargor característico do produto. São normalmente substâncias alcalinas, soda cáustica, e existem algumas mais rápidas, outros procedimentos mais demorados, que é essa fermentação, mas todos consistem basicamente no mesmo tratamento, assim, em regra geral, que é submeter o produto a uma substância alcalina que vai fazer a retirada dessa oleuroperina com o fim de torná-lo imediatamente consumível. Então, aí que eu acho que é um pulo de raciocínio que eu não estou conseguindo ver na NEST, por isso que eu te trouxe a questão. Onde que você viu que é esse tratamento especial que faz que seja imediatamente pronto para o consumo? Eu acabei de ler. Pulo que eu não vi na NEST, isso que eu estou procurando. Eu acabei de ler. Não, existe um tratamento especial, joia. Tanto que as azeitonas estão lá no 7º, e a classificação é do menos processado para o mais processado. E depois a azeitona aparece de novo lá no 20. Então, claro que existem procedimentos, só de estar lá no 7 e depois estar lá no 20, é claro que existem procedimentos no meio do caminho de tornar esse produto mais elaborado. Tá? E o que eu estou entendendo é que esse tratamento especial deixa o produto mais elaborado, e daí seria o produto mais elaborado do capítulo 20. Joia, tem azeitona no capítulo 20. Mas o que eu não estou conseguindo ver é por que você está aplicando esse tratamento especial para esse caso. Entendeu? Eu não estou dizendo que não existe tratamento especial e que ele não pode acontecer e tornar uma azeitona para ser comercializada na condição do capítulo 20. Joia. Mas não me parece que é esse o caso. Eu não estou conseguindo ver por que você trouxe essa aplicação aqui. Entendeu? Não é por esse tratamento especial, ele não precisa necessariamente existir. Nesse caso, não existiu. Então, nesse caso, a gente não aplica. A gente fica no anterior. O 20, ele fala, as azeitonas preparadas para consumo por tratamento especial em solução diluída de soda ou macareação prolongada em água salgada. As azeitonas simplesmente conservadas provisoriamente classificam-se na posição 7. Então, eu acho que é o preparadas para consumo que eu acho que eu pelo menos, eu tenho que focar. Então, eu estou tentando focar mais, porque o fato de ter um tratamento especial não é ignorado, mas elas não estão preparadas para consumo. Eu acho que esse é são expressões diferentes. Eu não estou achando nada na NEST que fala que preparado para consumo é igual imediatamente pronta para consumo. Parece que são coisas diferentes, parece que são processos de elaboração diferentes. É difícil o caso, super difícil. O único processo a mais que essa azeitona sofre quando ele chega no país é simplesmente a retirada dessa salmoura provisória, colocação de uma nova salmoura e passa por um tratamento justamente para a retirada desses micro-organismos que, de acordo com a legislação brasileira, o tornaria impróprio para consumo, que é como o contribuinte diz, eventualmente, a palavra que ele usa, eventualmente existem sugismos, salvo engano é esse o termo que ele usa. Enfim, o produto teria outros micro-organismos, enfim, que na legislação brasileira o impediriam a comercialização.
Só que é justamente isso que o auditor fiscal, a informação fiscal, trata de afastar a todo momento. Não é isso que a ANEST está exigindo. Não é que a azeitona tenha que passar no exterior por esse tratamento especial e depois por um outro tratamento a fim de retirar a substância para só então ser classificados na posição 20. Não é isso que o auditor fiscal está defendendo e não é isso que eu entendo. O que confere a preparação da azeitona para classificá-lo no capítulo 20 é ter passado pelo tratamento especial, nos termos da ANEST, a fim de torná-lo imediatamente consumível. Então, apesar do contribuinte estar a todo momento querer focar no imediatamente consumível e comparar isso com a legislação brasileira, esse não é o raciocínio correto para a classificação internacional. O raciocínio correto é sofrer tratamento especial a fim de torná-lo apto, imediatamente consumível. Então, o que vai torná-lo imediatamente consumível, o que tem essa finalidade, pelo menos, seria o tratamento especial. A não ser que nós passássemos a criar duas condições. Olha, tem a azeitona que passa pelo tratamento, mas esse tratamento não é bom, é um tratamento aí mais ou menos, e ele não vai virar um produto consumível. E tem outro tratamento especial, não, esse é o bom. Não é isso, gente, a ANEST não trata disso. É o a fim de, o Renan está indo bem, é a fim de, mesmo que não tenha conseguido. Mas a finalidade do tratamento especial tinha esse objetivo. Pode ser por uma questão regulatória de N países, não conseguiu esse objetivo, mas o tratamento especial com a finalidade de, isso foi atingido pelo que o Renan está expondo. Esse é o ponto, eu entendi bem o que o Renan colocou, ele repetiu isso acho que umas 5 vezes, a fim de, né, Renan? Essa questão, esse é o ponto, essa divergência. Ainda que, para o Brasil, isso não é suficiente, vai precisar de fazer outras coisas. Na China, a mesma coisa. Mas num país europeu, por exemplo, poderia não ter isso. Mas, a fim de, o tratamento com esse objetivo foi feito. E aí sai do 7 e vai para o 20. Eu entendi bem nesse sentido, Renan. Para mim, assim, é caso de aplicação da regra 1 de interpretação da ANEST, isso. Que fala que os títulos... interpretação da ANEST, não, do sistema, né? Que a ANEST, ela é subsidiária, isso, né? Sistema harmonizado. Os títulos de seção, capítulo e subcapítulo têm apenas valor indicativo. Para efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições, das notas de seções e de capítulo. E desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas. Isso aqui é produto. Consumo. Eu não estou conseguindo. Artícula, preparado ou conservado. A capítulo imediatamente para o consumo. Não, nós estamos no texto do 2005. Outros produtos hortícolas preparados ou conservados. Isso. E o 7, que fala que é para consumo imediato. Como que assim, tem que sublimar o consumo imediato. Não, o texto do 7. Não, Thaís, vamos no texto, que a interpretação é pelo texto. A ANEST, lembre-se que a ANEST é subsidiária, a ANEST não vincula. Texto do 7, qual que é o texto do 7? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, o texto do 7. Produtos hortícolas conservados transitoriamente, mas impróprios para alimentação nesse estado. Pronto. Exatamente. Impróprio para consumo é algo diferente do simples impróprio para consumo. Impróprio para alimentação. Alimentação, é verdade. Por que estaria excluído do capítulo 20, Thaís? Não do capítulo 20, outros produtos hortícolas preparados ou conservados. Mas entende que a regra que fala de interpretação, a regra que fala como que a gente interpreta isso, fala que não pode ir contra o que dispõe a própria nota? A própria posição? Não tem nota. O que é obrigatório é o texto. O texto da posição. O texto da posição é produto hortícola conservado transitoriamente, mas impróprio para alimentação nesse estado. O ponto é, esse produto ele é próprio para alimentação nesse estado? Não. Não, por quê? Porque a legislação brasileira previu isso. Não, porque o laudo disse. O laudo disse que a legislação brasileira previu isso. Foi o que o laudo disse. Mas, gente, como é que você vai consumir uma azeitona que está cheia de coliformes fecais, como está escrito aqui?
cheio de impurezas, ele tem que passar o raciocínio não é esse, gente. O raciocínio não é esse. O raciocínio não é esse. Eu tô muito bem convicto da posição que eu estou defendendo, tá? Mas muito bem convicto. Não, aqui da lei que a gente vai interpretar. É que eu não consigo encontrar algo diferente do que a própria posição do capítulo fala. Eu entendi o que você trouxe sobre o processo lá, o tratamento especial. Mas eu não entendi o que isso implica nesse tipo de caso específico para essa classificação fiscal. Eu não vejo essa implicação, eu não vejo a NEST falando que produto próprio para consumo é algo diferente de produto próprio para consumo, que é o que o laudo técnico disse. Eu acho que já está bem claro, tá? Eu vou continuar repetindo a mesma coisa. Posso fazer uma observação? Sim, Cíntia, pois não, pode falar? Eu estou vendo aqui, durante a discussão, estava analisando, eu encontrei também um acórdão, 3102.002, que fala exatamente sobre essa questão da classificação fiscal da azeitona e o fato de estar ou não em salmoura e própria para consumo. Eu peço licença só para fazer aqui uma leitura, talvez ajude no debate, tá? Com base nos textos das notas do capítulo, complementados com os esclarecimentos da NEST, para fins de classificação fiscal, chega-se às seguintes conclusões. As azeitonas tornam-se imediatamente consumíveis logo após a conclusão do processo de fermentação lática, e não após o acondicionamento para comercialização e consumo no mercado interno, que é a quinta etapa do processo. Essa providência, de fato, visa adequar o produto às normas sanitárias e de segurança alimentar do Codex e da Anvisa, que não tem relevância para fins de classificação fiscal. O modo de acondicionamento não influi na classificação da azeitona, mas o estado em que elas foram importadas, ou seja, se elas foram submetidas ou não aos processos de desamerização e fermentação lática, resultando na remoção, pelo menos parcial, do amargor natural do fruto, tornando-o aceitável como alimento ou aperitivo. Além disso, é oportuno ressaltar que, segundo a literatura anexada ao laudo, lá também teve um laudo extraída do capítulo, os produtos industriais de frutas e hortaliças, para evitar que as azeitonas deteriorem rapidamente, existem duas formas. O acondicionamento em salmoura, em que as azeitonas são simplesmente conservadas provisoriamente em água salgada, e neste caso, os frutos não sofrem tratamento com soda cáustica antes da fermentação. E as azeitonas são colocadas diretamente em salmoura ou sal e o amargor é removido mais lento e parcialmente durante a fermentação. Esse tipo de acondicionamento produz a denominada azeitona não tratada, segundo o mercado, ou azeitona não preparada, segundo a terminologia da NEST. É o caso, né, Renan? Tá. O tratamento pela lixívia da soda cáustica, o hidróxido de sódio, ou hidrólise alcalina, conhecido como adoçamento desamerização, que retira do amargor do fruto de forma rápida e completamente antes da fermentação e posterior manutenção em salmoura. Esse tipo de tratamento, ele produz as denominadas azeitonas tratadas, segundo o mercado, ou azeitona preparada, segundo a terminologia da NEST. Então, aqui o que ele está dizendo é que a forma deste acondicionamento e esse preparo posterior para fins de consumo, esse preparo posterior, ele é para fins de adequação das regras da Anvisa e do Codex. Porém, essa forma, o fato de ele estar nessa salmoura, não altera a classificação fiscal. Por quê? Aí tem que se aplicar o que diz a NEST. Nessa forma, como o Renan também colocou aqui, o capítulo 7, ele fala impróprio para consumo, para alimentação nesse estado. Se a gente fizer um comparativo, por exemplo, um charque, se você está importando um charque, ele você entende, Mineiro, o que eu estou colocando o que é o impróprio para consumo? Se comer essa azeitona, né, em que esse imediatamente consumível, o fato de ter que passar por esse processo que eu acabei de ler, tá, ele não caracteriza o imediatamente consumível. Por quê?
ele é próprio para a alimentação humana, tá? Porém, ele tem que passar por um processo para consumo. Então, talvez o que está sendo aí um pouco confuso está sendo o fato impróprio para alimentação ou impróprio para consumo. Eu estou falando isso por conta de regras do próprio Ministério da Agricultura, como a gente sempre trabalhou com produtos perecíveis, alimentação humana, existe sim essa diferença, tá? O que é impróprio naquele estado e o fato desse acondicionamento pelo qual passou a azeitona, se ele não vai descaracterizar o imediatamente consumível previsto pela ANESH. E é por isso que tem aqui, todavia, classifica-se no capítulo 20, o produto que, mesmo apresentado em água salgada, ele sofreu um tratamento prévio especial, tá? E ele, que é, no caso aqui, a soda, a fermentação láctea, né? E pode torná-los imediatamente consumível, no sentido, aí, nesse acordo aqui, que ele é bem extenso também, chega-se à conclusão que é o capítulo 20 mesmo, tá? Uma vez que o processo posterior, até mesmo para fins de poder adaptar a comercialização, ele não vai descaracterizar o imediatamente consumível. É isso. E tem também aqui... Então, enfim, é isso. Eu tenho um parecer normativo 6 de 2018 que também fala mesmo, que segue nessa mesma... 3102102, esse? Qual que é? Vamos ver aqui. 3102.002.102. Esse que levou ao caso, o caso que foi a Câmara Superior, que o Renan citou no voto dele, e que a Câmara Superior disse isso um pouco mais esteticamente, assim, né? Pelo que foi visto aí, parece que na turma ordinária foi mais discutido, na Câmara Superior ficou um pouco mais singelo, mas que é a discussão. Vamos sintetizar, então. Mas eu achei interessante fazer essa observação em relação a essa questão de que o acondicionamento ele não vai descaracterizar, né, o que foi... O ponto esse produto houve uma operação industrial antes, por isso que ele vai para o 20, é uma preparação. Esse é o ponto, por isso que ele sai da TI, por isso que aí na regra 1, tanto o 7 que você pode bater nesse estado, e quanto no 20, que é um produto. Aí você vai na ANESH para resolver a divergência, e a ANESH, no próprio capítulo 7, faz a ressalva, que se tiver sofrido uma preparação tendente com a finalidade de... Esse é o fundamento do voto do relator, né? E parece que está claro as posições, acho que a gente já pode ir para o voto. Então vamos lá, Pedro Bispo, como vota? Acho que a situação ficou clara e... Só lembrando que tem 3 pontos, tá, gente? A classificação em si, a multa tributária de 75% que teria sido afastada pelo ADI 13 de 2002 e a multa da falta de LI, o seu possível afastamento pelo ADI 12 de 97. Só lembrando que são 3 pontos que a gente tem que enfrentar. São 4, presidente. No começo ele fala de revisão aduaneira. A revisão também? Tá, beleza. Revisão. E só, eu até tinha esquecido de perguntar, isso não tem nada de canal vermelho aqui, essas coisas, né? Não está sendo discutido isso, Então vamos lá, Renan. Renan não, é Pedro. Agora já a situação ficou clara. Eu acho que a situação ficou clara, foi bem exposta pelo relator, e eu concordo com todos os fundamentos utilizado por ele no voto. Tá? Então, acompanho integralmente o relator. Perfeito. Negando provimento, vamos lá. NP, Renan, Pedro. Maísa? Bom, presidente, eu já manifestei aqui, eu abro divergência para dar integral provimento, entendendo que a classificação adotada pelo contribuinte está correta, ela foi uma classificação mais específica, considerando a posição mais específica que consta da ANESH como não impróprio para a alimentação, né? Eu acho que esse que é o ponto principal, é a questão de consumo, destinado ao consumo, para o consumo, isso daí
o mais relevante da posição 7 é a necessidade dela estar própria para a alimentação, né? Como ela está imprópria, o conservado do 20, ela seria se ela pudesse ser para a alimentação também. Então, eu acho que assim, o que a gente discutiu aqui, inclusive os acordos, os votos vencidos da Vanessa nesse acordo da Câmara Superior, no qual o relator ele indicou, eu acho que fica muito claro aqui nesse caso, como a gente tem laudo técnico indicando a impropriedade para imediato consumo, eu foco mais na questão do consumo do que do para fins de consumo, né? Eu acho que aqui o que a gente está avaliando é se aquela azeitona ela poderia ser imediatamente consumida, se ela poderia ser utilizada como uma alimentação própria. E a posição 7, ela fica muito clara em relação a isso. Então, coaduno aqui com as questões que a Thaís colocou, que é a norma mais específica. Nós temos dois, então, dentro da regra geral da ANEST, né, nós temos 2 laudos técnicos aqui que reiteram essa impossibilidade do consumo, que ele é impróprio, porque ele tem muitos micro-organismos que não podem ser consumíveis. Então, fala aqui materiais estranhos e em níveis acima. A gente tem que considerar a legislação brasileira para admitir o que seria consumível a fins de alimentação, para fins de alimentação. Então, eu não consigo ver de outra forma que deve ser a posição 07 a correta. Então, eu daria integral provimento ao recurso voluntário para considerar como correta a classificação fiscal adotada pelo contribuinte. E aí acaba ficando prejudicado os demais argumentos. Ok. Renan, agora é Cíntia. Tá, considerando que, né, até o que eu acabei de colocar aqui, com relação a esse acordo, que observou também muito bem que as normas sanitárias de segurança alimentar do Codex da Anvisa, eles não têm relevância para fins de classificação fiscal. Isso, ele é também corroborado com o parecer normativo 6/2018, que deixa bem claro que para fins tributários e aduaneiros, os entendimentos resultantes da aplicação da legislação do sistema harmonizado deve prevalecer sobre definições que tenham sido adotadas por órgãos públicos de outras áreas de competência, como, por exemplo, a proteção da saúde pública ou a administração da concessão de incentivos fiscais. Então, assim, considerando que é a forma desse acondicionamento, e uma vez que teve uma preparação prévia, né, isso não vai influenciar na questão do sistema harmonizado, e considerando aqui essa observação, né, que tem, deslocando para o capítulo 20, o caso, né, em análise, eu acompanho o relator. Ok, Cíntia. Agora vamos para a Lara. Presidente, eu vou acompanhar o relator. Eu também considero que a posição 20 é mais adequada. Acho que o voto do relator está bem fundamentado. Tá certo? Nos demais itens também vou acompanhar, tá? Ok, Lara. Obrigado. Renata? Como eu já me pronunciei, me parece que o contribuinte está adequado aqui quanto à classificação por ele adotada, dentro dos argumentos que a gente já discutiu, então acompanha a divergência, dando provimento total ao recurso. Ok. Thaís? Presidente, também já tive a oportunidade de me manifestar. É um caso difícil, mas eu estou convicta no sentido de que a própria ANEST não desdiz o texto da posição, quando fala imediatamente próprio para consumo. Eu realmente não consegui identificar na nomenclatura, né, algo diferente disso. Então, por essas razões, eu vou acompanhar a divergência. Ok, eu vou acompanhar o relator integralmente. Eu acho o texto, a regra manda o texto. O texto, ele tem lá o 7 e o 20, só que continuamos em dúvida. Por quê? Porque o 7, a princípio, é um produto in natura e o 20 é uma preparação. A lógica dessa diferença é essa. Um seria uma preparação, o outro é in natura. Como a gente vai saber? Aí a gente vai para a ANEST dá subsídio. A ANEST, no 7, fala que se aquele produto tiver uma preparação prévia tendente a, né, com a finalidade de,
isso foi constatado que ocorreu, ainda que não tenha sido concluído, só de ter sido feito uma atividade industrial naquilo, com o objetivo de, aí já vai para o 20, pela própria orientação da NESH. Aí no 20 é a preparação, encaixaria no texto sem nenhum problema, concordo plenamente com a análise feita pelo relator. Acho que parabenizar o Renan. Normalmente votos de classificação são difíceis, são claro, mas a convicção do relator ainda corroborou, né, essa posição minha, porque o relator ele conhece o produto, ele analisou o caso e estudou bem a fundo. Então, em 99,9% dos casos de classificação, eu vou junto do relator, porque ele conhece muito mais o produto do que eu, com toda certeza, né? Parabéns, Renan, então eu acompanho integralmente. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Maísa de Sá, Renata da Silveira e Thaís de Laurentiis, que davam integral provimento ao recurso voluntário. E com isso, meus caros e minhas caras, a gente vai parar por aqui, porque à tarde nós estamos folgados e não vamos estender, que faltam 5 minutos para o almoço. Não, no terceiro dia de julgamento, não vamos estender julgamento nem 1 minuto após as 12 horas. Então, eu peço a Patrícia para encerrar a gravação da manhã, a gente retorna às 14 horas, Patrícia.